Foi uma época, final da década de 90, teve uns problemas de reajuste de preços, e no governo Mário Covas ele baixou um decreto que perdeu-se alguma coisa assim, 2 meses de reajuste. E as empresas recorreram contra isso. E todas acabaram ganhando. Mas não quer dizer que precisava fazer um acordo, podiam continuar litigando. Então o motivo da propina foi fazer o acordo. Tá, mas foi feito o acordo, mas a vantagem devida foi paga para o PSDB. Sim, porque Quem que impôs isso? Então, o José Serra era o potencial candidato à presidência da República, era do PSDB. Esse dinheiro, tenho cá comigo, que foi para a campanha dele. Porque o tesoureiro Márcio Fortes... Era o Márcio Fortes, que era o tesoureiro do PSDB. Era do PSDB, mas ele era ligado ao José Serra, ou canalizava aqueles recursos naquele momento para a campanha presidencial do José Serra? Eu diria na sua visão? Não, então, na minha visão, eu diria que aqueles recursos foram canalizados para a pré-campanha, que a campanha mesmo começou, acho que em 2010, né? Março de 2010, não antes disso, mas antes disso, se nós fizermos um exercício de memória, haviam vários candidatos. O Aécio era candidato, eu acho que o Alckmin também. Então houve, digamos, um trabalho de pré-candidatura para que o José Serra fosse escolhido para concorrer com a Dilma, em 2010. E esses 8 milhões, alguma coisa que foi, depois a gente vai ver isso, foram pagos no exterior, né? Não, isso foi outro... do acordo. Fez parte do acordo, mas foi com outra pessoa. Com o Márcio Fortes, os pagamentos sempre foram feitos no Brasil e com recursos provenientes de Caixa 2. Ocorreram parte em 2009 e parte em 2010. O que foi feito no exterior foi feito através de um outro digamos, pessoa próxima, José Serra, que era o banqueiro, o ex-banqueiro Ronaldo César Coelho. Esses pagamentos, eles eram feitos, eles eram levados nas mãos de quem? Então, eles eram entregues... Para o Márcio mesmo? Não. Ele tinha lá um preposto, ou alguns prepostos, que ele me dizia, me dava o endereço de um hotel e o nome da pessoa, eu passava a senha para ele, e daí tinha um portador da equipe de Gilberto Silva, o delegado por ele, que ia levar o dinheiro. Como é que ele passava esse contato para você? Esses endereços? Não, a gente pessoalmente. Pessoalmente? Nunca passou por SMS, WhatsApp acho que não existia. Acho que não existia naquela época. Era SMS, mas era pessoalmente. E eram endereços diversos, não era o mesmo local? Não era o mesmo local. Variavam, mas invariavelmente eram hotéis aqui da Zona Sul. Itaim, Moema. O senhor pessoalmente nunca chegou a levar, só tinha os portadores que faziam isso. Tinha o pessoal do Gilberto Silva que fazia isso. E o Gilberto. Eu informava o nome da pessoa e o endereço. Dava a senha para o Márcio. O Márcio me dava o nome da pessoa. Bom, e agora em relação ao Ronaldo César Coelho, qual foi a participação dele? Qual foi o lance com ele? O lance com ele, bem colocado. O lance com ele foi o seguinte: numa certa altura, nós estávamos aí entrando no segundo semestre de 2009, de novo o Pedro me chama para que eu conhecesse um amigo comum do Serra, tal, Eu chego lá e me apresento, Ronaldo César Coelho, e me é informado que daquelas parcelas que eu vinha efetuando pagamento para o Márcio, eu passaria a fazer em euros para contas que seriam indicadas pelo Ronaldo César Coelho. E eu me recordo de pelo menos 2 pagamentos. Um muito importante, que foi correspondente a 5 parcelas de 8.330. 8.330, 5 parcelas faz os 15%, dá 6.250 mais ou menos.
e foi feito, acho que um único pagamento em euros, com uma transferência bancária. Nos dados de corroboração, nós estamos indicando aí o banco, o SWIFT, para não ter dúvida. E depois, em 2010... Você se recorda mais ou menos quantas parcelas o senhor já tinha pago para o Márcio, quando houve... Márcio... Na verdade, então, foi só uma mudança de recebimento. Quem era o credor era o mesmo, era o PSDB. Só a pessoa queria receber, então é filho de quem receberia. Então, o Márcio deve ter recebido umas 6 parcelas ou 7. Depois teve esse pagamento para o Ronaldo. Em euros? Em euros. Depois teve mais um pouco em euros para o Ronaldo, no princípio de 2010, que também está relatado aí. Uma outra conta, diferente da primeira. E depois voltou para o Márcio. Imagino eu que aí nós já estávamos em meados de 2010 e o PSDB, o candidato, precisou de recurso aqui no Brasil. Daí veio um recado, olha, não é mais em euro, paga em reais. Então, agora. ao todo, pode-se dizer que o senhor, dessa avença inicial dos 15% para o PSDB, o senhor autorizou, ou operacionalizou umas 6 parcelas mais ou menos para o Márcio, umas 3 para o Ronaldo César Coelho e o restante então voltou a ser para o Márcio. Isso. Fortes. No total para o Márcio Fortes, eu acho que para o Márcio Fortes foram uns 9.300.000 reais. E no total, Ronaldo César Coelho mais Márcio foram 23 milhões de reais. E o senhor se recorda dos países que fizeram essas contas? Tudo na Suíça. Tudo na Suíça. Esses dados da transferência, Geneve. esses dados da transferência estão todos nos documentos de corroboração. Então, já estão aí. Com SWIFT, com tudo. Isso isso não dá discussão. Se o cara dizer que não é dele,